Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo número 60 do livro do profeta Isaías. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Seba, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão para ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que fosse votada, de modo que ninguém passava por ti, te porei uma excelência perpétua, um gozo de geração e geração. E mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Até aqui somente, irmãos. Amém. Queridos irmãos, acabamos de ouvir um trecho da leitura deste capítulo que descreve a restituição da glória a Jerusalém. O Senhor tomou, irmãos, nos últimos tempos, este profeta Isaías, irmãos, podem ver que no princípio das profecias dele havia muitos juízos pesados contra Israel, contra as nações inimigas que manifestavam aquilo que o Senhor haveria de fazer. Mas
aqui mais finalizando então o ministério de Isaías, o Senhor o tomava para falar já, irmãos, da grande obra que haveria de fazer com Israel, estendendo a mão sobre um povo que o Senhor havia se irado por muitas vezes, mas agora era anunciado aqui a restituição da glória. Certamente, irmãos, quem tinha ou teve ou teriam tido a oportunidade de ler estas profecias, sentiam e devem sentir até hoje alegria na esperança da restituição da glória ao povo de Israel, que hoje está lá em Jerusalém, no estado de Israel. De fato, irmãos, o plano de Deus não terminou ainda, mas a glória aqui anunciada não dizia respeito a uma glorificação terrena com riquezas desta terra, com bens temporais, mas o anúncio da glória que o Senhor aqui estava fazendo por Isaías era restituí-la uma glória espiritual na vinda do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que Israel não conhecia e que teve oportunidade de conhecer, e poucos foram os que alcançaram graça de conhecer a glória que ali havia sido manifesta no nascimento e no ministério deste homem chamado Jesus, o Cristo de nosso Deus, enviado para restituir esta glória. Ora, queridos irmãos, os irmãos lendo tudo isto, os relatos que Isaías faz em todos esses capítulos, principalmente estes que finalizam os seus escritos, os irmãos podem ver que havia uma esperança viva de que alcançasse este benefício do Senhor. Queriam ver-se em Israel livre e que se manifestasse um tempo de bonança, de felicidade, mas não é o que aconteceu, irmãos. Os irmãos sabem que depois disso aqui, chegou ao ponto de Israel desaparecer, o povo sumiu, o povo foi disperso por todo o mundo, Jerusalém entrou, irmãos, em monturo, ficou abandonado, até que se cumprisse a promessa de Deus, que em 1948, novamente, pelo poder de Deus, pela profecia dada, Ele restabeleceu o Estado de Israel outra vez, que está aí até hoje, como cumprimento da palavra de Deus. Mas a glória que ele fala aqui, na vinda do Senhor Jesus, já ficou determinada, irmãos. O povo viu, o povo em Jerusalém, que alcançou graça do Senhor Jesus, de crer na palavra, nas pregações dos apóstolos, e também que tiveram oportunidade já nos dias de Pentecostes, puderam perceber ali que era o princípio, historicamente nunca havia acontecido, o princípio da glória de Deus manifesta no povo que creu em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Foi no dia de Pentecostes que pela primeira vez cumpriu então, irmãos, que foi o derramamento do Espírito Santo abundantemente, profetizado por Joel, profeta do Senhor. E ali, irmãos, então aconteceu que nunca mais parou. Os irmãos não pensem que ao longo dos séculos, depois de todas as perseguições que têm acontecido contra o povo de Deus, na graça de Jesus Cristo, no santo evangelho que Ele deixou, não pensemos nós que apagou, que desapareceu do mundo, não, irmãos. Os combates foram grandes, as perseguições grandes, milhares e milhares de pessoas perderam as suas vidas pelo evangelho de Cristo, mas até que chegou agora o tempo da dispensação, irmãos. O tempo do Senhor cumprir a sua palavra velozmente, enquanto a evolução do mundo, irmão, se descamba para a descrença em Deus, que descamba para descrer que existe um Deus Criador, um Deus que tem poder nos céus e na terra, e já desde as crianças
que em muitos lugares, até também podemos dizer no nosso país, ensinadas a descrer que existe um Deus Todo-Poderoso, que tudo é feito, tudo é criado, foi criado por Ele, e que a Ele pertence todo o poder. Mas nós não podemos deixar, irmãos, de glorificar a Deus, porque a graça de Jesus Cristo se estendeu ao longo dos séculos e chegou até os nossos dias. Hoje há um grande número de pessoas que, tendo crido no mesmo Senhor, no mesmo Evangelho, receberam o mesmo Espírito Santo, guiados pelo mesmo Espírito, com a mesma fé, indistintamente, irmãos, sem exigência, mas serve a Deus em espírito e em verdade por todo este mundo. Não vamos pensar que a obra de Deus é isso aqui que nós conhecemos com os nossos olhos. A obra de Deus é muito maior. Ela se estende por todo esse mundo. Disse Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não falou onde que fosse, em qualquer lugar que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Glória ao nome do Senhor. Ao longo dos anos, irmãos, a graça veio crescendo, veio evoluindo, e as perseguições muito fortes, até que chegaram então nos nossos séculos, ou durante estes 100 e poucos anos, em que houve uma explosão no mundo, irmãos, principalmente nos países onde o evangelismo havia crescido. Então começou outra vez a dispensação do Espírito Santo, como um aviso de que se aproxima o tempo do fim. E nós estamos vivendo este fim, irmãos, ou melhor, este tempo do fim. Os irmãos vejam, ao longo destes 100 anos, vamos falar aqui do Brasil, quanto que evoluiu a obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, não é congregação como este salão, construção. A obra de Deus é o povo, é uma pessoa que crê e é batizado, já é obra de Deus. Uma criança de 12 anos, uma criança de 8, 9 anos, recebeu a promessa, o dom de novas línguas, foi batizado, já é obra de Deus. Um número como esse de sei quanto tem, 50 ou 60, obra de Deus. Este mundo espalhado de gente por onde estiver em nosso planeta, que tiver a felicidade de estarem agora olhando e escutando a mesma pregação, obra de Deus. Se Ele prometeu, Senhor, de estar entre 2 ou 3 que professassem o seu nome, então no nosso meio, será que no meio desta multidão, onde estiver um dos pequeninos do Senhor, não estaria sendo cumprida esta promessa da restituição da glória de Deus? Claro, irmãos, a glória de Deus está sendo restituída. Mas que glória é essa? Os irmãos imaginam que glória é essa que está sendo restituída? A glória que está sendo restituída é justamente aquilo que nós ouvimos sempre, é que todas as características de Deus estão sendo devolvidas para nós. Então, o Espírito Santo, irmãos, que penetra até as profundezas de Deus, traz de Deus os seus mistérios e junto ao nosso espírito coloca sobre nós. Os irmãos já viram o que faz a abelha, irmãos? Os irmãos veem uma colmeia de abelha, milhões ou milhares, eu não sei, de abelhas estão ali, estão trabalhando e formando tudo aquilo e formando o mel ali. Mas de onde vem? Elas vão longe, até quilômetro, vão procurar onde tem uma flor que tem alguma gotinha de alguma doçura para tirar de lá, e vem voando, voando, e faz o trabalho de polinizar também as outras para que não perca, não pare de produzir, e vem voando, traz até no lugar onde ali está formando mel. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele traz de Deus um pouquinho da sua glória e vai restituindo a Jerusalém a graça, bendito seja o Senhor, onde o povo está alojado hoje, que não é uma terra, não é um país, é no mundo, onde estiver um pequenino do Senhor, na comunhão, começa a ser restituída a glória de Deus.
que são, irmãos, os atributos de Deus vêm vindo sobre nós. A pureza de Deus no olhar, a pureza de Deus em pensar, a pureza de Deus nas palavras, nos atos, nas nossas obras, no nosso viver, no nosso convívio, porque o mundo não tem isso. Ninguém queira extrair isto do mundo, porque as flores que tem no mundo não tem mel. Bendito seja o Senhor. Os irmãos podem pegar, irmãos, e uma flor, montar uma árvore, um arbusto cheio de flores de plástico e pôr até perfume ali. Então nós, como humanos, olhamos e admiramos. Mas que coisa mais linda, parece natural. Um beija-flor, uma abelha, eles vêm voando, eles não vão ali, porque sabe que ali não é natural, aquilo é imitação. Quem busca enriquecer-se da glória nas imitações, estão perdendo tempo. Mas quem agora se ligar a Deus e dizer: Senhor, manifeste um pouco da tua glória na minha vida, então seja agora enriquecido com aquilo que é do céu. Estão ouvindo isso, irmãos? É porque está havendo uma comunicação daquilo que é lá do alto dos céus, uns que estão reunidos agora diante de Deus. Isto é restituição da glória de Deus, queridos. E por que isto? Porque nós somos naturais, naturalmente filhos de Deus. É verdade que somos enxertados, mas o Senhor nos tornou naturais. Nenhum aqui é de plástico, nenhum aqui é feito com palavra de sabedoria humana, nenhum aqui foi formado com livro que ele buscou nos compêndios ou com um curso que fez para conhecer a Escritura. O pouco que você tem foi o Senhor que te deu. Este calor que te manifesta em ti, que aquece o teu coração, e a tua boca não fica cerrada, e verte água dos teus olhos, é coisa que está descendo dos céus. Então nesta comunhão, seja restituída a glória na nossa vida, queridos irmãos. Que bom que o Senhor ainda se lembra de nós. Imaginemos o dia, e vai acontecer isso, que reunir multidões e não ter mais isto. Então terão discurso, quem sabe com uma sabedoria até de emocionar, e até um perfume, mas artificialmente compostos, como disse Paulo. Mas o Senhor toma um pequenino, às vezes com dificuldade de ler, nem o primário teve. Lê um pedacinho, não consegue ler mais porque é difícil ler, que é indulto. Mas quando ele cerra o livro e liga com os céus, pronto, começa o enriquecimento do povo. Os irmãos podem crer que nesta hora, olha aqui, ó, são 7:07 ou para as 19 horas. Os irmãos podem crer que o Senhor está restituindo a glória. Quem esteve longe, quem esteve perambulando por aí, saudades de cantar, saudades de chorar. E alguém que pode dizer: se tivesse uma igreja aberta eu ia congregar hoje. Põe-te em comunhão agora onde estiver, debaixo de uma árvore, numa praça, na boleia de um caminhão, num lugar pobre, humilde, onde estiveres, põe-te em comunhão agora, porque aquilo que a tua alma precisa e necessita, receba agora em nome do Senhor Jesus. Porque quem está aqui está cantando agora. Bendito seja Deus. Quem está ouvindo está dizendo glória. Essa glória que nós precisamos, irmão. Tem um outro capítulo que diz: a glória de Jerusalém sempre aumentando. E hoje o Senhor começou a fazer. Os irmãos querem ver uma coisa? Como é? Uma comparação, mas é igual. A pessoa trabalha o ano todo, paga imposto,
E luta. Quando chega no outro ano, vai fazer a declaração do imposto de renda. E quando fez a declaração, recorreu a todas as despesas que teve, com médico, tudo aquilo que é possível deduzir, e entregou. Depois fica ansiosa a pessoa na restituição. Mas não vejo a hora que chega a minha restituição. Mas por que restituição? Porque eu paguei muito imposto esse ano. E tive muita despesa, muito médico, hospitais que eu paguei. Estou até pobre. Ganhei, mas gastei tudo. Estou empobrecido. Bem que eu gostaria que chegasse a minha restituição. Aí um dia que ele menos espera, ele vai ver lá na sua conta, lá na internet, ele abre. Chegou a minha restituição. Irmãos, quantos que declararam tudo para o Senhor? Senhor, eu declaro a minha pobreza, declaro a minha dependência de Ti, Senhor. Sou fraco, tenho esse mau costume, tenho ainda este vício, ainda tenho esses defeitos comigo, mas eu declaro, eu não escondo a minha declaração para Ti. Quanto prejuízo espiritual que eu tive, e agora eu estou aqui fazendo a minha declaração. Será que eu tenho direito a alguma coisa? Então o Senhor te anuncia hoje, chegou hoje a tua restituição. Glória ao nome do Senhor. Consulta agora a tua conta. Põe-te em comunhão agora e olha aí o saldo que você tem lá na glória dos céus. O que você perdeu o ano passado, o Senhor te devolve agora com juro e correção. Receba agora o extrato da tua conta. Tu estás sendo enriquecido da glória de Deus. Irmãos, que bom é estarmos nós aqui na presença de Deus. Deus seja louvado.